E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! No meio da noite, uma mulher chamada Rose sai correndo de casa para procurar sua filha adotiva chamada Sharon. Enquanto ela grita o nome de sua filha, seu marido chamado Christopher tenta ajudá-la a encontrar a garota. Rose corre pelo rio que leva a um perigoso penhasco, no qual do outro lado ela vê a filha que parece estar sonâmbula. Na visão da garota, o penhasco parece um lugar diferente, todo deteriorado, e com uma garota assustadora no final chamando por ela. A garota está prestes a pular do penhasco quando então Rose chega no último instante e consegue salvar a filha. Ao mesmo tempo, a menina grita sem parar as palavras Silent Hill. Parece que Sharon tem alguma condição sobrenatural com esse lugar. 2 anos depois, Sharon e Rose passam um momento juntas na natureza. Rose então diz à filha que elas vão viajar para um lugar chamado Silent Hill, já que a filha fica falando sobre esse lugar enquanto está sonâmbula. Sharon diz não se lembrar disso e então Rose diz que elas vão para lá para que talvez ela possa se lembrar. Mãe e filha então começam sua viagem. E antes de voltar para o carro, na estrada elas passam por uma placa com os dizeres bíblicos. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Enquanto isso, Christopher tenta ligar para elas. Ele está irritado, pois parece que não foi informado sobre essa viagem. Ele então verifica o histórico de navegação do computador de Rose e descobre que elas estão indo em direção a uma cidade abandonada há muito tempo chamada Silent Hill. Christopher descobre que a população da cidade foi exterminada há 30 anos atrás devido a um trágico incêndio. Enquanto isso, Rose e sua filha continuam dirigindo em direção a Silent Hill. Ao anoitecer, elas param num posto de gasolina para abastecer. Rose olha a filha dormindo dentro do carro e pega seu caderno de desenhos, que agora estava cheio de rabiscos assustadores com imagens de um lugar em chamas. Rose acha que a filha fez aquele desenho e mostra a figura para ela, mas Sharon insiste dizendo que não desenhou aquilo. Enquanto chora assustada vendo aquilo, seu choro chama a atenção de um policial que passava no local. Quando Rose vai pagar pela gasolina, a policial vai ver Sharon dentro do carro. A garota então lembra da regra de nunca falar com estranhos e fecha o vidro na cara da policial, que diz que ela está completamente certa. Enquanto isso, Rose pergunta ao caixa informações sobre como chegar em Silent Hill, mas a moça responde que o caminho para lá não existe mais. Quando então o caixa acusa que o cartão de Rose foi recusado e ela terá que pagar em dinheiro. Ela então liga para Christopher informando o marido que ele não pode impedi-la de ir para Silent Hill. Christopher insiste que a filha precisa de ajuda médica, mas Rose acha que os remédios nunca vão funcionar. Então ela está levando a filha para Silent Hill para descobrir a condição estranha da garota com o lugar. Rose acha que Sharon pode ter vivido em Silent Hill antes de sua adoção. Ela então desliga o telefone ao ver a policial olhando seu carro. Depois de ser questionada se estava tudo bem, ela diz que sim para a policial e continua a viagem com sua filha. As duas estão passando pelas montanhas quando Rose percebe que a policial do posto de gasolina está seguindo elas, então para o carro. Antes que a policial possa chegar em sua porta, Rose vê uma placa sinalizando que Silent Hill está perto, virando à esquerda. Então ela arranca com um carro para se livrar da policial. Rose dirige o carro rápido o suficiente e consegue passar por um portão que estava trancado, quando de repente uma garota assustadora aparece no meio da estrada. Rose desvia da garota, porém bate o carro no acostamento. Já ao amanhecer, Rose acorda depois do acidente de carro e percebe que a filha não estava mais ali com ela. Todo o ambiente está coberto por uma forte névoa e cinzas caem do céu. Rose sai do carro e começa a procurar pela filha. Ela vê uma placa que diz Silent Hill, mostrando que ela finalmente chegou à cidade. Enquanto caminha pelas ruas enevoadas da cidade fantasma, Rose vê uma jovem parecida com sua filha. Ela então a segue até chegar a uma longa escada em direção a um porão. De repente, Rose começa a ouvir um forte som de sirene no meio da escuridão. Ela então usa seu isqueiro para explorar o porão escuro em busca de sua filha. Lá dentro, certo momento, ela vê uma garota que imagina ser Sharon e então corre atrás dela. Porém, mais à frente ela se depara com um homem mutilado em um traje de proteção pendurado, o que a deixa muito assustada. Rose imediatamente tenta fugir, mas vários seres estranhos aparecem se movendo lentamente em direção a ela, tentando arrastá-la. Rose foge gritando de pavor enquanto é perseguida por dezenas deles. Quando então os seres começam a desaparecer de repente e ela desmaia. Depois de um certo tempo, ela acorda e vaga novamente pelas ruas desertas para encontrar sua filha. Rose então se depara com uma mulher de aparência bagunçada. A mulher se chama Dahlia e ela diz a Rose que também perdeu sua filha. Quando Rose mostra a foto de Sharon, a mulher tenta roubar a foto dela e Rose imediatamente vai embora, voltando para seu carro. Lá ela vê um desenho de uma escola em chamas. Pouco depois, ela envia uma mensagem de voz para o seu marido informando que a filha desapareceu. De repente, a policial aparece para prendê-la, pensando que ela fez algo de ruim com a garota. Aparentemente, a policial conseguiu segui-la e entrar em Silent Hill também. Enquanto isso, Christopher está dirigindo em direção a Silent Hill para encontrar sua esposa e filha. Ele recebe a mensagem de voz de Rose no caminho, mas a mensagem está completamente distorcida. Quando ele chega ao portão da cidade, um policial o aborda.
É revelado que esse policial também está tentando encontrar Rose. De volta à cidade, Rose e a policial tentam sair de lá, mas a estrada está completamente destruída. Enquanto elas tentam encontrar uma saída, um ser assombroso aparece de repente. O monstro começa a cuspir algo semelhante a ácido na policial, o que queima seu capacete. Ela então atira no monstro várias vezes e Rose aproveita a chance para tentar fugir. Ela vai em direção à escola do desenho, esperando encontrar a filha lá. Ao entrar na escola, ela lentamente examina tudo ao seu redor. De repente, ela vê pessoas em trajes de proteção patrulhando a área. Rose se esconde em outro prédio e, enquanto caminha pela sala de aula, ela vê uma jovem correndo e a segue. Logo depois, Rose chega ao banheiro e, ouvindo um som de choro em uma das cabines, pensando ser sua filha, ela abre, mas se depara com algo horrível. Um outro corpo mutilado, amarrado com arame farpado. Ela então vê frases nas paredes dizendo para ela tirar algo da boca do corpo. Ela então vai e pega algo dentro da boca dele e nesse momento as pessoas em trajes de proteção a encontram no banheiro. Rose tranca a porta, mas eles tentam abri-la à força. Felizmente um pássaro canta, sinalizando algo para eles, que então imediatamente fogem com medo para outro lugar. Quando do nada, novamente pode ser ouvido um alto som de sirene e uma escuridão começa a tomar conta de tudo. Quando de repente o lugar em que Rose está começa a apodrecer e o corpo mutilado começa a se mover. À medida que o corpo toca nas paredes, o lugar começa a cair e ficar totalmente podre. O ser bizarro rasteja lentamente em direção a Rose, que imediatamente foge dali. Já nos corredores, ela vê baratas enormes devorando os homens que estavam em trajes de proteção. Pouco depois, ela chega a um poço em chamas. Ao cruzar o caminho para o outro lado, ela vê uma garota chamada Alessa rabiscando freneticamente no papel. Enquanto Alessa olha para Rose, ela cai da janela. Nesse momento, um homem com algo semelhante a uma pirâmide na cabeça, carregando uma enorme espada, caminha em direção a Rose, que se levanta e, desesperada, corre em direção a outro prédio. Enquanto isso, Christopher e o policial chegam também na escola de Silent Hill. Eles estão no mesmo local em que Rose está, mas não conseguem vê-la, dando a entender que estão em dimensões diferentes naquele momento. Christopher consegue sentir o cheiro do perfume de Rose e de alguma forma ele sabe que ela está ali. Isso significa que eles não podem ver Rose, pois não estão na mesma dimensão. De volta a Rose, já exausta, ela para de correr. Então as baratas surgem e começam a caminhar em sua direção. Felizmente, a policial aparece e arrasta ela para uma sala ao lado. Elas trancam a porta e a policial tira as algemas dela. Mas então elas começam a ouvir um som de ferro pesado sendo arrastado se aproximando. De repente, uma enorme espada perfura a porta e tenta acertá-las. Logo vemos se tratar do monstro com a pirâmide na cabeça, que abre um grande furo na porta e tenta entrar na sala para pegá-las. Quando de repente ele e as criaturas assustadoras desaparecem e tudo volta ao normal, dando a entender que todo aquele ambiente terrível some quando o amanhã chega. Para continuar a busca por Sharon, elas seguem uma pista do objeto encontrado por Rose anteriormente, que as leva para um hotel. Ao entrarem lá, elas se deparam com uma mulher atirando pedras em Dahlia. Elas são separadas e Dahlia vai embora. Essa mulher se chama Ana, que diz que há outras pessoas na cidade que procuram abrigo na igreja. De repente, a policial vê um desenho assustador no armário do quarto número 111 e elas decidem encontrar esse quarto. Enquanto isso, Christopher está desesperado para encontrar Rose e sua filha e começa a investigar o que aconteceu com eles em Silent Hill. Ao verificar alguns documentos, ele encontra um caso policial que se refere a Alessa como vítima de um incêndio. De volta ao hotel, Rose, Ana e a policial procuram o quarto e veem na parede uma pintura que retrata uma bruxa sendo queimada. Elas então descobrem que as pessoas ali são caçadores de bruxa e acreditam que queimar as bruxas pode impedir o apocalipse. Rose de repente descobre que o quarto 111 está logo atrás da pintura. Ao entrarem no quarto, encontram tudo completamente queimado. Enquanto isso, a garota Alessa aparece para Rose, que a persegue até chegar a um buraco. Lá, Alessa começa a queimar e depois desaparece misteriosamente. De repente, um pássaro voa para fora do poço, o que significa que a escuridão novamente está chegando. Rose, a policial e Ana vão rapidamente para a igreja do culto para buscar abrigo. A igreja é um lugar seguro durante a escuridão, pois não muda quando a noite chega. Quando elas chegam lá, se deparam com uma multidão de fanáticos do culto reunindo-se lá dentro. Dahlia também está no meio da multidão e avisa Rose com a policial para não se deixarem enganar pelo culto, já que os fanáticos já estão condenados por seus pecados. Enquanto todos entram na igreja, Ana volta para atirar pedras em Dahlia, quando de repente o cabeça de pirâmide aparece atrás de Ana e a agarra. Pouco depois, ele a mata de uma forma terrível. Rose e a policial, estarrecidas com tal cena, entram na igreja desesperadas e a porta se fecha. Lá dentro, os fanáticos do culto xingam elas duas, acreditando que elas são bruxas. Então a policial atira para cima para silenciá-los. A líder do culto então entra, dizendo que todos precisam orar. Após a oração, Rose pede desesperadamente à líder para encontrar sua filha. Ela então revela que Rose precisa enfrentar o demônio para encontrar a garota, e a alerta sobre o perigo de enfrentar essa criatura.
mas Rose insiste em enfrentá-lo para salvar a sua filha, não se importando com o perigo. Eles então vão para o hospital junto com os membros do culto vestindo trajes de proteção. A líder do culto mostra para Rose a localização do demônio no mapa do hospital e quando ela está prestes a entrar no elevador, a líder percebe que a filha de Rose é a mesma Alessa, então ordena que os fanáticos prendam ela, pois acreditam que Alessa é uma bruxa. Nesse momento a policial os impede e ajuda Rose a descer usando o elevador. Ela então consegue descer até o porão enquanto a policial fica sozinha para enfrentar os fanáticos. Ela não tem mais balas em sua arma e então os fanáticos começam a espancá-la. Enquanto isso, Rose consegue entrar na sala do demônio onde uma voz conta a ela a verdade por trás de Silent Hill. A voz diz que toda a cidade acreditava que Alessa era uma bruxa, então todos a odiavam. É então revelado que Dahlia é na verdade a mãe de Alessa e foi expulsa da cidade. A líder do culto convenceu a mulher de que eles precisavam purificar Alessa e ela acabou concordando. O culto levou Alessa até o quarto do hotel para queimá-la e enquanto realizavam o ritual, o fogo acidentalmente se espalhou pelo hotel, queimando tudo ao redor. Um policial então encontrou Alessa ainda viva, mas ela sentia muita dor porque seu corpo estava bastante queimado. A mãe de Alessa se arrependeu de sua decisão ao ver a condição horrível de sua filha, e por isso desde então Alessa busca vingança contra toda a cidade e o demônio vem para ajudá-la a se vingar. Aparentemente a garota Alessa, que vive correndo pela cidade, é na verdade o demônio usando a aparência dela, enquanto a verdadeira Alessa está deitada em uma cama. Nesse momento é revelado que Sharon é o lado bom de Alessa e para manter Sharon segura, a demoníaca Alessa levou Sharon para o orfanato onde Rose e Christopher a adotaram. Agora a demoníaca Alessa avisa Rose que a líder do culto planeja purificar Sharon queimando-a. O demônio de Alessa então entra no corpo de Rose para que ela possa entrar na igreja e evitar que o culto queime sua filha. Enquanto isso, os membros do culto encontram Sharon no apartamento de Dahlia. Aparentemente a mulher a manteve lá o tempo todo e por isso o culto não conseguiu encontrá-la. Mas infelizmente a líder do culto descobriu que Dahlia estava escondendo Sharon. Já mais tarde, o culto prepara uma grande fogueira para o ritual de purificação e está prestes a queimar Sharon e a policial. Primeiro eles colocam a policial no fogo, que lentamente queima enquanto os membros do culto comemoram e ao mesmo tempo debocham dela. Depois que a pobre mulher é queimada, o culto prepara Sharon para o ritual amarrando-a numa escada. Rose chega de repente completamente horrorizada com a cena. Ela entra na igreja declarando que os membros do culto já estão condenados por queimar uma criança inocente. Rose então afirma com convicção que a líder do culto é uma pecadora e então é esfaqueada por ela no peito. Enquanto seu sangue cai no chão, a igreja começa a cair aos pedaços, o que significa que o demônio finalmente penetrou naquela igreja. E depois disso, Rose se cura de sua ferida instantaneamente. Um buraco se abre no lugar do ritual e é a verdadeira Alessa, cercada por arames farpados que sobe lentamente assustando os membros do culto. A verdadeira Alessa então agarra a líder do culto usando os arames farpados, enquanto ao mesmo tempo também ataca os membros. O arame farpado perfura o corpo da líder do culto e a rasga ao meio. Enquanto isso, a demoníaca Alessa está dançando no chão ao ver o corpo da líder. Rose esfaqueia um dos membros do culto e o outro membro tenta atacá-la, mas ela é protegida pelo arame farpado que mata o membro do culto na mesma hora. O arame elimina os membros do culto um após o outro, até que ninguém sobreviva, enquanto Dahlia caminha pelo chão cheio de sangue. Rose, já com Sharon, tenta fechar os olhos dela para impedi-la de ver tanta violência. Mas Sharon abre os olhos para tentar ver algo quando então ela vê a demoníaca Alessa olhando diretamente para ela. No dia seguinte, Rose e Sharon acordam, onde parece que tudo enfim acabou, mas aparentemente o demônio possuiu Sharon, pois a garota estava agindo de uma forma estranha. Pouco depois elas saem da igreja, deixando Dahlia desolada. Rose dirige de volta para casa e ao chegarem lá, parece que tudo ainda está nublado e elas ainda estão completamente sozinhas. No final, Rose e Sharon parece que ainda estão presas na dimensão alternativa, enquanto Christopher ainda espera por elas na dimensão real. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!